Começa agora pela TV Novo Tempo mais um programa Evidências na busca de fatos que comprovem a veracidade histórica da Bíblia Sagrada. No programa de hoje nós vamos falar mais um pouquinho sobre o livro de Daniel e os mistérios desse livro que são desvendados pela arqueologia bíblica. Portanto, não sai daí porque o Evidências está só começando. Estamos de volta com o programa Evidências e tem muita coisa legal para falar para você. Mas antes, eu gostaria de oferecer inteiramente grátis o curso Evidências, que pode chegar a você em qualquer lugar do Brasil. Para pedi-lo inteiramente grátis, basta ligar para o telefone 0 operadora 12 21 27 3121 ou pelo site biblia.com.br. Você também pode apontar a câmera do seu celular para o QR Code que aparece na sua tela e você preenche o cadastro e o Evidências irá até a sua casa, tá bem? No programa anterior, nós vimos várias evidências históricas e arqueológicas do ataque e cativeiro babilônico, que ocorreram exatamente como narra a Bíblia Sagrada, na mesma época em que a Bíblia narra, e ali confirma a historicidade bíblica, em especial do livro de Daniel. Mas não pense que isto foi o bastante para silenciar de vez os críticos, especialmente aqueles que eu citei no programa anterior. Infelizmente, a velha máxima de usar o argumento do silêncio para desmentir o relato continua sendo usado por muita gente hoje em dia. No programa de hoje, nós vamos avaliar algumas dessas abordagens críticas recentemente feitas contra a Bíblia. Como eu já disse anteriormente, os estudos modernos sobre o exílio babilônico apontam para 3 grandes períodos históricos em que os babilônios vieram a Jerusalém e levaram cativos consigo. Um em 605 a.C., o outro em 597 e o último em 586 a.C. Embora, bem da verdade, parece ter havido uma 4ª deportação, segundo alguns historiadores, que talvez teria ocorrido em 582 a.C., mas sobre ela eu falarei mais à frente. No segundo período principal, um grupo de estudiosos bíblicos europeus, aqueles minimalistas que têm uma crítica em relação à Bíblia, reviveram aquela antiga teoria que eu mencionei no programa passado de Torrey, aquela que duvidava da historicidade do exílio e os períodos pós-exílicos. O primeiro problema levantado por esses críticos está com uma declaração bíblica em Daniel capítulo 1, versículos 1 e 2, a respeito de um cerco de Jerusalém por Nabucodonosor no 3º ano do reinado de Joaquim, rei de Judá. Primeiro, alguns alegam que isto aqui nunca aconteceu, porque não há registro dessa campanha dos babilônios em textos babilônicos. Só há registro daquela campanha de 597 a.C., quando Joaquim e seus familiares foram levados cativos, mas há um silêncio em relação a essa primeira campanha. O outro problema que os críticos levantam é que esta passagem de Daniel, capítulo 1, versículos 1 e 2, parece entrar em contradição com a declaração de Jeremias, capítulo 25, versículo 1, que diz que Nabucodonosor não se tornou rei até o 4º ano do reinado de Joaquim. Então, vou explicar isso para você, a problemática que eles apresentam. Esses 2 textos parecem estar em contradição um com o outro. Eu vou apresentar os textos aqui no telão e você vai ver a problemática que eles apresentam, tá bem? Vamos ver aqui. O primeiro texto de Daniel, capítulo 1, versículo 1, diz assim: No 3º ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. Agora vamos ver a outra passagem de Jeremias que aparentemente está em contradição com essa passagem. Vamos ver aqui na tela. A palavra veio a Jeremias acerca de todo o povo de Judá no 4º ano de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, que é o 1º ano de Nabucodonosor, rei de Babilônia. Perceberam?
Antes de dar uma possível solução para este problema, ou para essa aparente discrepância textual, eu preciso explicar para você, de uma maneira bem simplificada, é claro, como havia o sistema de datação naquela época. Por que eu digo isso? Porque havia dois modos básicos de se contar os anos naquele tempo. Um ano poderia ser contado de primavera a primavera, o outro poderia ser contado de outono a outono. Você anotou isto? Ok. Considerando, pois, que estamos no hemisfério sul e as nossas estações ocorrem em meses diferentes das do hemisfério norte, precisamos levar isto em consideração na hora de datar acontecimentos antigos ocorridos no Antigo Oriente Médio. Isto fora o fato de que os anos antigos não começavam como o nosso, em janeiro, nem terminavam como o nosso ano, em dezembro. Eu estou apenas dizendo isso para que você possa entender que na hora de fazer uma conversão dessas datas, nós precisamos de um ajuste, ok? Você não precisa se preocupar muito com isso agora, apenas entender esse conceito. Agora, para ficar bem didático o que eu estou falando, eu vou mostrar num quadro para que você possa ver, ou pelo menos imaginar como é que começava um ano, digamos assim, na primavera. Lembrando que a primavera no hemisfério norte seria entre os meses de março e abril. É ali que começava um dos calendários para eles. Então, imagine que eles dependiam da visibilidade, a primeira visibilidade da lua nova. Era aquilo que determinava o começo do ano. Portanto, eu preciso de uma ajudinha aqui da astronomia para fazer a convergência entre o calendário deles e o calendário que usamos hoje, pois a visibilidade lunar não é fixa, você sabe disso. Ela não acontece todo dia 30 de cada mês. Há uma variabilidade de dias. E aqui então eu tenho que fazer um cálculo junto com os astrônomos para poder computar qual seria a correlação entre aquela visibilidade lunar e a nossa. Então eu vou mostrar para você aqui no telão uma maneira assim astronômica, porém didática de você entender como é que começavam os meses naquele tempo, tá bom? Vamos imaginar aqui, vamos colocar na tela, se estivéssemos no ano 600 a.C. Vamos imaginar aqui um calendário baseado no dia 29 de março. Você vê na segunda linha, aqui o dia 29 de março do nosso calendário seria a primeira lua nova visível. Então essa lua nova vai, até ela ficar completamente minguante, todas as outras fases lunares, até ela se tornar visível novamente, aqui apenas no dia 28 de abril. Então ali, segundo esse calendário, no dia 29 de março começaria o primeiro mês do ano. No dia 28 de abril começaria o segundo mês do ano, isto num calendário que usaria a visibilidade lunar para marcar o início de cada mês. E também aqui, lembrando que na primavera começava o ano novo, aqui que eles estariam então trocando de fase, e não de 31 de dezembro para 1º de janeiro, como no nosso calendário. Ficou claro para você? Deu para ter uma noção? Então agora que eu já esclareci esses pormenores, vamos tentar resolver aquela incongruência cronológica das passagens que eu mostrei de Daniel e Jeremias, tá bom? Agora que você já sabe disso, vamos tentar harmonizar os textos bíblicos. A resposta para esta aparente discrepância entre os versículos da Bíblia talvez esteja nas cronologias babilônicas que foram encontradas e traduzidas pelos especialistas. Eu vou mostrar uma delas para você. Este tablete que você vê em sua tela é o tablete número 4 dessas crônicas babilônicas e ele nos dá um contexto interessante dos últimos anos de reinado de Nabopolassar, pai de Nabucodonosor, rei da Babilônia. De acordo com esse documento que você acabou de ver, no 3º mês do ano 607 a.C., mês esse que equivaleria a 4 de maio a 2 de junho do nosso calendário, ambos, Nabopolassar e o príncipe herdeiro Nabucodonosor, fizeram uma campanha militar em uma região montanhosa que o texto não diz qual é. Nabopolassar, no entanto, voltou para a Babilônia no mês seguinte, enquanto Nabucodonosor permaneceu até algum momento depois, durante o 6º mês do ano que daria de 1º a 30 de agosto do nosso calendário. Agora eu vou mostrar isso para você na tela para ficar mais claro para você, tá bom? Vamos ver aqui.
Este aqui é o tablete. No programa anterior eu mostrei esse mesmo tablete para você, que é o quinto da coleção de tabletes que mostram as cronologias da Babilônia. E ele cita o cerco de Jerusalém no que equivaleria ao nosso calendário em 597 a.C. Aqui, de fato, ele não fala de um cerco em 605 a.C., o que aparentemente desmentiria o texto de Daniel, capítulo 1, versículo 1, mas vamos com calma. Vamos conhecer o contexto daquele artefato para ver se realmente é assim. De acordo com o tablete babilônico, depois de ter marchado e conquistado Carquemis em 607 a.C., Nabopolassar deixou ali uma guarnição de soldados e voltou para a Babilônia, isto no início de 606 a.C. Você lembra, antes de Cristo os anos vêm em ordem decrescente, de trás para frente. Pois bem, ao chegar à Babilônia, Nabopolassar despachou Nabucodonosor para Carquemis, porque tropas egípcias estavam nas proximidades da cidade e poderiam atacar a guarnição de soldados que ele havia deixado ali. Isto aconteceu logo após o início do 21º ano do seu reinado. Agora, eu vou mostrar para você no mapa a rota feita por Nabucodonosor e você entenderá o que o ataque de Jerusalém tem a ver com tudo isso. Vamos ver aqui na tela. Esta é a rota. Nabucodonosor, então, sai da Babilônia até Carquemis, que, como eu falei com vocês, ele ali queria interceptar tropas egípcias que estavam querendo atacar algumas tropas babilônicas que seu pai havia deixado ali em Carquemis. O faraó da época era o faraó Neco, e Nabucodonosor acabou derrotando aqui em Carquemis e perseguiu seus soldados que fugiram para a província de Hamat. Agora você pode estar se perguntando, por que o exército egípcio estaria tão longe das terras faraônicas? Porque aqui no mapa você vê o faraó Neco sai daqui de baixo e vai até Carquemis, é muito distante a região. Por que os egípcios saíram daqui para combater aos babilônios lá na frente, lá em cima? É que o faraó Neco II, tentou conquistar as províncias ocidentais da Assíria, também chamadas de Hatti, ou terras de Hatti. Ele queria fazer isso para ampliar o seu próprio império, já que a queda da Assíria, o seu principal inimigo, abriu um vácuo, uma lacuna no poder. Você entendeu? Por isso que os egípcios foram batalhar lá em cima. Aí, neste momento, as forças babilônicas aproveitaram e conquistaram também Hamat, mas aparentemente eles continuaram seu movimento para o sul, indo até a região de Hatu, ou seja, a região Sírio-Palestina. Aí sim, pela primeira vez, Nabucodonosor chega a Jerusalém. Eu vou mostrar para você aqui no mapa este movimento. Os exércitos de Nabucodonosor descem então para o sul e é aí que ele acaba invadindo Jerusalém em 605 a.C. E você pode se perguntar, como é que nós deduzimos isto? Bom, em primeiro lugar, porque o tablete cuneiforme diz que Nabucodonosor interrompeu suas investidas na região por causa da morte do seu pai, ocorrida em 15 de agosto de 605 a.C. Então Nabucodonosor voltou apressadamente para a Babilônia a fim de reclamar o trono para si. E assim ele se tornou efetivamente o rei da Babilônia, no que equivaleria em nosso calendário no dia 7 de setembro daquele ano. Ficou claro para você? Mas aí, a crônica babilônica diz que depois de receber a coroa, Nabucodonosor retorna. Preste atenção nesse verbo, ele retorna, não para Hamat, que ele já havia conquistado, mas para Hatu, que, como eu falei, era o território da Judeia. Ora, se ele, Nabucodonosor, retornou, é porque havia estado ali antes. Uma fonte tardia, não necessariamente conclusiva, mas que aumenta essa suposição, é a citação do historiador Flávio Joséfo, que, num texto perdido hoje, fala que o historiador Berosso, um sacerdote caldeu da Babilônia, que viveu no século III a.C., havia escrito em língua grega uma história da Babilônia. E, de acordo com Flávio Joséfo, Berosso escreveu o seguinte: quando Nabopolassar, pai de Nabucodonosor, soube que o governador que ele havia posto sobre o Egito e sobre as partes da Calecíria e da Fenícia havia se revoltado contra ele, ele enviou seu filho ainda jovem contra o rebelde.
Nabucodonosor lutou contra ele e o conquistou e reconduziu o país sob seu domínio novamente. Agora aconteceu que o seu pai, Nabopolassar, caiu em uma enfermidade nesse tempo e morreu na cidade de Babilônia. Então Nabucodonosor colocou os assuntos do Egito e de outros países em ordem e confiou os cativos que ele havia tirado dos judeus, fenícios e sírios e das nações pertencentes ao Egito e alguns dos seus aliados para que eles pudessem conduzi-los para a Babilônia, enquanto ele foi apressado, tendo apenas alguns com ele, através do deserto, para a Babilônia. Vamos então agora montar as peças do quebra-cabeças para não ficar muito confuso para você, porque eu quero tornar isso o mais didático possível, tá bom? Vamos retornar ao mapa. Vamos ver aqui o mapa. Você lembra, Nabucodonosor saiu da Babilônia e veio em combate aos egípcios em Carquemis. Ele acaba derrotando as tropas egípcias em Carquemis e depois de lá ele desce, expulsando essas tropas, perseguindo-as e vai para a região da Fenícia, da Sírio-Palestina, que hoje formariam o Estado de Israel e passa por Jerusalém. É nessa situação que ele, descendo para o sul, chega à cidade de Jerusalém e acaba ali separando alguns judeus para levar como cativos para si em Babilônia. E também fez pilhagens. É este movimento que estaria de acordo com o evento de Daniel capítulo 1, versículo 1. Só que aí, Nabucodonosor retorna apressadamente de Jerusalém para a Babilônia. Por quê? Por causa da morte de seu pai. E isto ele faz num deslocamento menor para chegar mais rápido, o mais rápido possível. Mais tarde, naquele mesmo ano, Nabucodonosor volta à região que ele havia estado anteriormente apenas para receber tributos, impostos, espólios de guerra. Mas por que Daniel capítulo 1, versículo 1, o chama de rei da Babilônia, se ele era apenas o príncipe regente? Bom, para entender isto, é importante que você saiba uma coisa sobre os reinados do passado. Os babilônicos, assim como os judeus, eles começavam a contar numericamente o seu reinado a partir dos 12 primeiros anos de governo e não imediatamente após serem coroados. Esse primeiro ano não era contado cronologicamente, era chamado apenas de ano da ascensão e, como eu disse, ele não era geralmente computado nas cronologias. Seria mais ou menos assim. Vamos supor, usando o nosso calendário, é claro, para facilitar a explicação, que o rei fulano de tal morreu em 1º de agosto e o seu filho recebeu a coroa no dia 2 de agosto. Assim, no dia 2 de agosto, o seu filho se tornou o novo rei, ok? Ok. Só que pelos critérios de hoje, no dia 2 de agosto do ano seguinte, aquele novo rei teria completado o seu 1º ano de reinado. Acompanhou o raciocínio comigo? Porém, não era assim que faziam no passado. O 1º ano de qualquer reinado só começaria a ser contado a partir do 1º dia do próximo ano novo. Assim sendo, o intervalo dessa ilustração que eu dei, de 2 de agosto até dia 31 de dezembro, não seria contabilizado para saber a duração do governo desse novo rei. O seu 1º ano de reinado só seria oficialmente contado a partir do dia 1º de janeiro do ano seguinte. E esses meses de intervalo que ele governaria antes do ano novo eram chamados apenas de Ano da Ascensão. Agora, ironia das ironias, por esse método de contagem, um rei poderia se tornar rei antes mesmo de começar a contar os anos oficiais do seu reinado. Agora eu quero mostrar um trecho do que eu já mencionei no passado, quando eu citei para você a Crônica Babilônica. Vamos ver aqui na tela. Lembra que eu mostrei este documento babilônico com escrita cuneiforme, a Crônica Babilônica? Ela diz assim: no ano de ascensão, Nabucodonosor voltou novamente para a terra de Hati e até o mês de Shabatu marchou sem oposição pela terra de Hati. No mês de Shabatu, ele levou o pesado tributo do território de Hati à Babilônia. Você percebeu isso aqui? Então, o que podemos entender seria o seguinte, preste atenção. Nabucodonosor fez uma rápida incursão pela Judeia como príncipe regente, que não foi muito espetacular. Por isso, nem foi detalhada nas crônicas babilônicas. Ele talvez apenas foi ali para fazer umas ameaças,
deportou alguns cativos para a corte, nesse caso Daniel e seus amigos, e meses depois ele retorna apenas para cobrar impostos, já como rei no ano de sua ascensão. E aqui ainda estaríamos no terceiro ano, agora sim você entende, no terceiro ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, conforme a informação de Daniel, capítulo 1, versículo 1. Mas aí vem a passagem do ano novo. E com a passagem do ano novo, nós chegamos ao quarto ano de Jeoaquim, quando esse se torna o primeiro ano oficial de Nabucodonosor, conforme o que está escrito em Jeremias capítulo 25, versículo 1. Simplesmente isso. Eu acho que isso esclarece bastante essa aparente contradição dos textos bíblicos, bem como a suposta ausência de menção do primeiro cerco nos documentos ou nos anais babilônicos. Há duas outras passagens que também merecem ser consideradas aqui, porque tem conexão com o cerco de Jerusalém, mencionado em Daniel capítulo 1, versículos 1 e 2. Eu estou falando de 2 Reis, capítulo 24, versículo 1, que afirma que Nabucodonosor veio contra Jerusalém no reinado de Jeoaquim, e 2 Crônicas 36, verso 6, que afirma que Nabucodonosor subiu contra ele, Jeoaquim. Estes textos podem tanto se referir ao exílio do rei, quanto a uma investida antes disso. Assim, o resultado do cerco foi que, como diz a Bíblia, o Senhor deu a Jeoaquim, rei de Judá, nas mãos de Nabucodonosor, exatamente como está em Daniel capítulo 1, versículo 2. Um significado semelhante é transmitido em 2 Reis capítulo 24, versículo 1, que acrescenta um detalhe especial. Eu vou ler para você. Jeoaquim tornou-se seu servo de Nabucodonosor por 3 anos. Esta última passagem se refere à posição de Jeoaquim como rei vassalo da Babilônia, que se envolveu em seu pagamento de tributo 3 vezes, uma vez a cada ano. Então, é provável que os 3 anos de vassalagem de Jeoaquim começaram após o inverno de 604 a.C. O primeiro tributo foi supostamente coletado nos anos 603, 602 e 601, lembrando que antes de Cristo contamos os anos, como eu já falei, de trás para frente. Mas depois disso, ele se rebelou para não pagar mais tributo, e o resultado, como eu já havia dito, não foi nada bom. Nabucodonosor veio com fúria sobre a cidade de Jerusalém em 597 a.C. e, ao que tudo indica, Jeoaquim morreu durante o cerco da cidade, talvez no começo dele. A profecia de Jeremias, capítulos 22 e 36, indicava que Jeoaquim não iria receber um enterro decente. O seu cadáver seria descuidado fora dos muros, fora das portas de Jerusalém, exposto ao calor do sol de dia e à geada da noite. Terrível prognóstico, não é mesmo? Um outro tema em discussão entre os acadêmicos é o chamado exílio de Jerusalém, que eles dão o nome de mito da terra vazia. Eu vou explicá-lo para você. Seria mais ou menos assim. Você já viu que em 586 a.C., o exército babilônico conquistou Jerusalém e deportou grande parte da população de Judá, correto? Esta foi a terceira deportação dos judeus. A primeira deportação teria ocorrido em 605 a.C., foi aquela da qual Daniel e seus companheiros foram levados para a Babilônia. A segunda seria em 597 a.C., quando o rei Joaquim e a família real foram cidadãos proeminentes de Judá, levados cativos também para a Babilônia. Agora, após a conquista de Jerusalém em 586, alguns autores colocam 587 a.C., os babilônios saquearam a cidade e levaram os móveis restantes e os tesouros do templo. Uma lista dos itens retirados de Jerusalém é encontrada em 2 Reis, capítulo 25, versículos 13 a 17. Além disso, o capitão do exército da Babilônia deportou várias outras pessoas para o reino de Nabucodonosor. Nebuzaradã, o capitão da guarda, levou para o exílio o resto do povo que ficou na cidade e os desertores que desertaram para o rei da Babilônia, todo o resto da população. 2 Reis 25, 10 e 11. Segundo o autor do livro de Crônicas, a deportação dos judeus ocorreu em cumprimento
a profecia de Jeremias. Eu quero lê-la na Bíblia com você. Está assim: levou para o exílio na Babilônia aqueles que haviam escapado da espada e se tornaram servos dele e de seus filhos até o estabelecimento do reino da Pérsia, para cumprimento da palavra do Senhor pela boca de Jeremias, até que a terra compensasse os seus sábados. Todos os dias que esteve desolado, guardou o sábado para cumprir 70 anos. Assim sendo, em 582 a.C., após a destruição da cidade de Jerusalém e do templo, e também após a morte de Gedalias, que era governador de Judá sob a autoridade babilônica, ocorreu então uma possível quarta deportação de judeus para a Babilônia e que eu fiz menção para você. Ela está provavelmente registrada em Jeremias capítulo 52, verso 30. Estes provavelmente eram pessoas que ainda estavam morando na terra de Judá, mas não necessariamente na capital Jerusalém, pois já há 4 ou 5 anos antes desse episódio, ela estava completamente arrasada em monturo. A declaração de 2 Reis de que Nebuzaradã levou para o exílio o resto do povo que foi deixado em Jerusalém, ou como diz o texto bíblico, todo o resto da população, 2 Reis 25, 10 e 11, e a declaração de Crônicas de que a terra ficaria desolada por 70 anos, 2 Crônicas 36, 20, dão a impressão de que a terra de Judá foi privada de população por 70 anos. Jeremias também dá a entender isso quando ele fala dos 70 anos, e você pode ler em Jeremias capítulo 36, verso 29. O mesmo se deduz da abertura do capítulo 9 de Daniel, que intitula a profecia de Jeremias como sendo a desolação de Jerusalém, isto é, a ruína, a devastação, o esvaziamento. Mas, como muitos não aceitam a literalidade da palavra da Bíblia, eles continuam falando de mito da terra. Agora, que houve judeus exilados na Babilônia está claro hoje graças ao achado dos tabletes babilônicos de Al-Yerhadu. Trata-se de uma coleção de cerca de 200 tabletes de argila com escrita cuneiforme, datados do 6º e 5º séculos a.C., que pertenceram à comunidade de judeus exilados na Babilônia após a destruição do templo. Esses tabletes contêm informações preciosas sobre a condição física dos exilados de Judá e também a sua condição financeira na Babilônia. Aquelas tabuinhas de argila têm o nome do assentamento central, onde eles ficaram ali, o assentamento de Al-Yahudu, que em acadiano quer dizer a cidade de Judá. Tudo isso nos dá um claro contexto histórico do cativeiro da Babilônia descrito no livro de Daniel. Mas ainda temos muita coisa para estudar com você. Então não perca o nosso encontro semana que vem. Onde? Aqui na TV Novo Tempo, o canal do Evidências, o canal da Esperança. Até lá!